Olá a todos, o meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo abordarei o conteúdo quinhentismo, que pertence mais especificamente ao estudo do campo da literatura. O quinhentismo é a primeira escola literária desenvolvida em território nacional e também recebe o nome de literatura informativa ou literatura jesuíta. O marco inicial do quinhentismo é o ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e sua frota chegaram em território nacional. Nesse primeiro encontro entre portugueses e os povos que aqui viviam, houve um registro escrito por um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que hoje é conhecida como Carta de Descobrimento do Brasil. E esse texto, que é o primeiro escrito em território nacional, não por brasileiros, né, mas sim por portugueses, ele é o marco inicial, ele é o início, né, marcadamente literário no Brasil. Mas antes de falarmos sobre esses textos aqui escritos, seus autores e intenções, é importante também entendermos qual é o contexto europeu naquela época, uma vez que todos os textos escritos em território nacional durante o quinhentismo foram produzidos por estrangeiros, a maioria deles portugueses, logo, indivíduos com influência europeia. Bom, a Europa já era um continente bastante desenvolvido do ponto de vista cultural, dominava a escrita, tinha vasta literatura, organizações institucionais. E no período, em termos de produção artística, ela passava por um movimento muito efervescente, chamado Renascimento, desculpem-me. No Renascimento, grandes autores, como William Shakespeare, Dante Alighieri, grandes pintores, como Rafael Sanzio ou Leonardo da Vinci, e também escultores como Michelangelo produziam suas obras e eram reverenciados naquele território. O nome quinhentismo, que é também o nome da escola literária que estudamos, refere-se a todas as produções literárias do século XVI. Como as pessoas que aqui vinham conhecer a nova terra, né, a terra até então desconhecida, e escreviam sobre ela, eles preferiam gêneros que relatavam o que encontravam. Dessa forma, a maioria dos textos escritos nessa época são relatos que partem de tipologias descritivas, muitas vezes enviados a Portugal por meio de cartas, e também alguns textos didáticos. Estes feitos pelos jesuítas a fim de catequizar, né, ensinar comportamentos aos indígenas. O que há de semelhante em todos esses textos é que todos eles se referem ao Brasil, eles tentam entender essa nova terra. Infelizmente, né, sobre o olhar do estrangeiro. O quinhentismo foi nossa primeira escola literária e foi seguida por muitas outras. O arcadismo, o realismo, o modernismo, o pós-modernismo, cada uma delas refletindo o seu tempo e o olhar dos homens sobre a nossa história. Uma a uma, nós iremos estudá-las e entendê-las melhor ao longo do ano letivo. Voltando ao quinhentismo, ou seja, ao século XVI, é importante entender que, historicamente, além do Renascimento, a Europa sofria algumas mudanças no sentido sociopolítico. A primeira delas, e talvez a mais importante, se refere ao fato de que a Europa tornava-se um continente capitalista. O capitalismo mercantil impulsionou as grandes navegações. E esses dois eventos, tanto o desenvolvimento do comércio e, posteriormente, as grandes navegações,
que buscam aumentar os lucros, né, melhorando o comércio europeu, acabam por desenvolver o gosto pelas artes, quando o Renascimento, então, atinge seu auge. A Europa, antes desse período, era extremamente teocêntrica, principalmente num período chamado Idade Média, que agora ficava para trás. Por isso, existiu na época uma ruptura entre os valores da Igreja e os valores do capitalismo. Essa ruptura ocorre de maneira cautelosa em determinado período. Entretanto, quando o Brasil é descoberto, havia já uma dissensão abrupta entre Estado e Igreja, que foi marcado por um movimento chamado Reforma. A Reforma foi a tentativa de criar outra religião no seio da Europa, formulada, ou seja, suas bases foram formuladas por Lutero, e houve posteriormente uma quebra de vários países da Europa com a Igreja Católica, o que reforçou o crescimento do protestantismo. A Igreja Católica, como enfrentamento à reforma, cria um movimento chamado Contra-Reforma e Inquisição. A Contra-Reforma e a Inquisição buscava perseguir toda e qualquer pessoa que pensasse contra os ditames da Igreja Católica. Países como Portugal, Itália e Espanha sofreram forte influência da Contra-Reforma. O Brasil é colonizado a partir de 1530, apesar de descoberto, entre aspas, porque a gente trata muito como uma invasão, né? A partir de 1500, por Pedro Álvares Cabral, e impõe-se uma literatura jesuítica, que veremos um pouco mais à frente, com mais força, né, e destaque a partir de 1549. Características da literatura informativa ou do quinhentismo. A literatura produzida até então, aqui, no século XVI, era uma literatura sobre o Brasil, a partir de uma visão estrangeira, que não revelava exatamente uma identidade e uma cultura nacional. Era uma literatura sobre o Brasil, uma literatura feita no Brasil, mas não propriamente uma literatura brasileira. O início da reflexão literária no Brasil, ou seja, o início em que se produz textos que buscam refletir a história, a identidade do Brasil, só se dá a partir do Barroco, cerca de 100 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. O quinhentismo, ou literatura informativa, ele buscava primeiramente informar os interessados sobre a Terra Nova, sua flora, sua fauna, sua gente. A intenção dos viajantes que aqui vinham não era tanto fazer literatura, mas sim conhecer, caracterizar, descrever essa terra. O interessante para nós hoje, ao analisar esses textos, é entender o assombro do europeu diante de um mundo tropical totalmente diferente dos costumes, da maneira como se vivia na Europa. Então, além de descrever a terra como ela era, os textos também revelam as ideias, os olhares dos portugueses em relação à nova terra. Os textos eram descritivos em linguagens muito simples, uma vez que por meio deles buscava-se popularizar na Europa as terras aqui descobertas. Como eram textos descritivos, havia muitos substantivos que buscavam materializar uma ideia na mente do leitor, seguidos de adjetivos, que buscavam despertar a imaginação. Havia um uso exagerado de adjetivos que eram empregados bem no superlativo. Muitos desses textos, na verdade, a maioria deles, buscavam exaltar essa nova terra. Alguns autores de destaque foram Pero Vaz de Caminha, o primeiro dos escritores que escreveu a Carta de Descobrimento do Brasil, Pero Luiz de Souza e Pero Grandava, que estiveram no Brasil algumas décadas depois de Caminha. Bom, vamos falar um pouquinho então da Carta de Caminha, que é o texto mais popular desse período. A Carta de Caminha foi escrita dentre os 3 dias que os portugueses estiveram no Brasil, quando descobriram, né, junto à frota de Pedro Álvares Cabral. Essa carta, ela tem 27 páginas, ela até hoje existe,
E ela foi escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, para anunciar a descoberta dessa nova terra. Caminha, ele não teve noção da repercussão que a própria carta criou na Europa, uma vez que ele morreu durante a viagem, 3 meses depois de escrevê-la. Mas o documento, ele acabou despertando muita curiosidade e motivando Portugal a continuar conhecendo essa nova terra. Essa carta tem importância pela descrição precisa que ela faz da fauna, da flora, do clima, dos habitantes. Por isso ela é considerada, de certa forma, uma certidão de nascimento da nossa terra. É interessante que essa carta também, ela consegue captar o choque cultural que ocorreu entre os portugueses e os índios logo no primeiro encontro. Bom, mas essa carta é literatura? A análise dos trechos nos leva a entender que sim. Uma vez que Caminha, ele utiliza de maneira bastante até exagerada recursos líricos, utilizando organizações subjetivas do pensamento e tendo toda uma preocupação com a organização estética da carta. É o primeiro documento, na verdade, que se tem notícia em língua portuguesa sobre a nossa terra. E se não fosse todas as outras qualidades que a carta já tem, só isso já seria bastante para conferir-lhe importância. A carta só foi tornada pública para a sociedade no ano de 1827 e até hoje ela se encontra guardada em Portugal. Como ela é muito longa, eu separei aqui alguns trechos para que nós possamos, assim, de maneira bem superficial, entender ali como ela trata essa terra recém-descoberta. A primeira coisa que eu tenho de falar sobre essa carta, em termos, assim, aqui para vocês, antes de lê-la, né, porque eu já falei algumas coisas sobre ela anteriormente, é que ela trabalha com a idealização. Caminha, ele não tem uma preocupação muito forte com a verdade daquilo tudo que ele escreve. Mais do que retratar de maneira totalmente real o que havia na Terra, ele prefere ater-se às questões que poderiam despertar a imaginação dos leitores. Então, nem sempre a carta se compromete com a veracidade. Em alguns momentos, o que a carta fala tem realmente uma relação com a realidade, em outras, não. O interessante é que, mesmo sendo demasiadamente idealista e nem sempre refletindo uma realidade, muito do que essa carta diz ainda está presente na memória coletiva da sociedade em geral quando se refere ao Brasil. Bom, sobre a terra. Sobre a terra, Caminha diz que nessa terra, se plantando, tudo dá, porque as águas são muitas e infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Primeiramente, seria impossível que Caminha conseguisse, né, ter uma visão verídica dessa informação, uma vez que ele ficou apenas 3 dias no Brasil e conheceu apenas o seu litoral. Mas ele já vende essa terra para o rei de Portugal como um grande paraíso, fértil, ideal para a agricultura. Então, nesta terra se plantando tudo dá, tem uma relação com a criação de um imaginário acerca do Brasil, muito mais do que um reflexo da realidade do que existia aqui. Bom, sobre os habitantes. O Brasil era habitado por inúmeras tribos indígenas, e apesar de terem ficado apenas 3 dias no nosso território, Caminha retrata que houve uma relação entre os portugueses e os índios que aqui viviam. E assim ele se refere a eles. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixam de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ele retrata aqui fisicamente esses índios e o hábito de andarem nus, o que era estranho aos portugueses de então. A despeito dessas duas informações
que podem ser reais, ele omite aqui uma grande realidade sobre os índios, assim. Eles eram violentos e guerreiros, né? E são descritos aqui como inocentes, pacíficos. Algo que posteriormente foi desvendado como mentiroso por outros que aqui estiveram. Caminha já retrata alguns estranhamentos que ocorrem entre os indígenas e os europeus. Estranhamentos esses que não chegam à violência. Mostraram-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhe uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como que espantados, né? E aqui a gente tem, então, assim, um retrato meio que materializado mesmo, de um primeiro encontro ali, de modo que os índios parecem estranhar algumas coisas que são mostradas pelos portugueses. Os relatos acerca da relação dos índios com os europeus nessa carta transcorre. Então, há algumas outras falas de Caminha que não procedem, como o fato de que os indígenas assistiram a uma missa, inclusive curvaram-se a uma cruz, apontaram para um colar de ouro que Pedro Álvares Cabral trazia no pescoço e, ao mesmo tempo, apontaram para as areias da praia, como a dizer que ali havia ouro, bem como o fato de que não entendiam o que os indígenas falavam, porque as ondas do mar quebravam na beira da praia e impediam que eles se ouvissem, né? Há ainda outras tantas falas que nos parecem um pouco estranhas, como a quantidade ou a largura, enfim, o tamanho de algumas árvores, e também o clima, que ele dizia ser ameno e frio. Essa carta foi entregue ao rei de Portugal, que se admirou, mas provavelmente não acreditou muito bem em tudo que estava ali. E transcorrido alguns meses, outras frotas foram enviadas ao Brasil para que se fizessem pesquisas da terra, só que pesquisas mais verídicas, que tentassem relatar com menos subjetividade o que existia. É interessante também que Caminha, ele já deixa bem claro na sua carta as intenções dos europeus com essa nova terra, né? De tal maneira que ele fala que de ponta a ponta é toda praia, muito chão e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. A terra parecia extensa, né? Então o tamanho da terra, isso chama atenção. Não podemos saber se há ouro ou prata nela, então há aqui uma intenção relacionada às riquezas, ao capitalismo. Então há uma ambição dos portugueses. E aí ele fala, né, que não vimos ouro, nem prata, coisas de metal ou ferro. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados frios, né? Como eu disse para vocês, não bate muito bem com a realidade. E neste tempo da agora, assim, nos achávamos como os de lá, né? Águas são muitas e infinitas. E aí ele fala sobre uma possibilidade ali agrícola, que tudo que se plantasse nela poderia ser colhido. Uma outra tentativa também seria a questão de fortalecer a Contra-Reforma, uma vez que a Contra-Reforma era a tentativa de impor a fé católica aos povos, e isso vinha sofrendo enfrentamentos na Europa. Então, os portugueses já veem esses novos habitantes aqui, os indígenas, como possíveis futuros cristãos para o fortalecimento do cristianismo, né? Então, isso reflete aqui na carta também, ó. Contudo, o melhor que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Então, por essas duas partes da carta, percebemos bem, assim, como os portugueses chegaram aqui, né? Eles tinham numa mão armas para dominar e tentar extrair as riquezas dessa terra, e na outra, a Bíblia, né? Então, é uma invasão, colonização, enfim, o nome que queiram dar, que nasce ali já com essa situação contraditória.
Um povo que carrega em uma mão uma Bíblia e na outra uma espada. Bom, como eu disse para vocês, posteriormente o rei de Portugal envia outras frotas para conhecer melhor a terra. Um dos que vieram nessas viagens foi Pedro de Magalhães Gandavo. Ele escreveu vários relatos sobre o Brasil. E como sua escrita foi muito bem organizada, acabou se tornando também ele um dos primeiros escritores, apesar de estrangeiro, a escrever em nossa terra. E os seus textos fazem, então, parte da literatura informativa ou quinhentismo produzida aqui no século XVI. Diferente de Caminha, o Pero Magalhães Gandavo, ele procura ser mais verídico naquilo que ele escreve, ou seja, ele pretende retratar exatamente o que ele vê. E como ele tinha formação na parte antropológica, o maior objetivo dele é estudar os gentios, ou seja, os povos indígenas. Então, há muitos outros textos que relatam do Brasil. Houve pessoas que vieram para estudar a fauna, a flora, as águas, para estudar o clima, para pesquisar a terra. Porém, todos esses textos não são tão interessantes como aqueles escritos por Gandavo. Porque Gandavo, ele pesquisa aquilo que hoje não é mais possível pesquisar, que é como viviam os povos indígenas. Bom, o Gandavo, ele relata vários costumes indígenas. As questões relativas à sexualidade, os índios não possuíam a moralidade sexual dos portugueses. Apesar de se organizarem em casamentos, terem filhos, não havia o moralismo cristão em relação à sexualidade. Então, não era necessário que uma pessoa iniciasse um casamento para iniciar uma vida sexual. Também era absolutamente possível o divórcio. E dessa forma, sexualmente, já andavam nus, né, para começar. A vida dos indígenas era mais livre do que a vida dos europeus. Havia diferenças na alimentação, havia diferenças nas relações cotidianas. Enfim, eram muito plurais as culturas e de difícil convergência. Em termos gerais, os índios, eles baseavam-se numa tríade, né? Eles eram organizações orais, ou seja, as tribos não dominavam a escrita, e todos os conhecimentos que se possuía nessas tribos e culturas sempre eram passados de forma ascendente dos mais velhos para os mais jovens por meio da oralidade. Por isso, a pessoa velha tinha muita importância nessa sociedade, porque ela guardava a memória da tribo, e as pessoas mais jovens sempre tinham que se reportar a elas para conhecer alguma coisa. Isso chocava os europeus, a importância que os velhos tinham nessas sociedades. Ao passo que as crianças não eram tão importantes como na sociedade europeia eram. Esses povos, eles se relacionavam por meio de tradições milenares, e essas tradições, elas faziam parte de todos os episódios da vida, né? As tradições estavam presentes no momento que uma pessoa nascia até a sua morte. Então, não havia uma separação muito clara entre vida e religiosidade, diferente do que existia na Europa, em que havia traços muito fortes de religião, mas já havia uma separação muito clara entre Estado e fé. Ao passo que na sociedade indígena, todo o comportamento deles convergia para sentidos religiosos. A sociedade europeia também já era muito individualista, ao passo que os indígenas eram sociedades coletivas. Um indígena, ele não conseguia se ver fora de uma tribo, fora de uma tradição, fora de uma cultura. Dessa forma, se ele se separasse da sua tribo, ele preferia não continuar vivendo. Eram também sociedades de tradição ancestral, ou seja, por meio da oralidade, por meio de tradições milenares,
essas sociedades tentavam sempre contactar os seus ancestrais, ou seja, os seus mortos. E isso era muito complexo do ponto de vista cultural para um português, para um europeu, enfim, entender. Juntando essa tríade, oralidade, tradição, ancestralidade, a gente pode dizer que o auge, né, das tribos indígenas eram os rituais antropofágicos, que muito causaram um estranhamento aos portugueses. O que eram os rituais antropofágicos? Eram rituais religiosos e canibalescos, que Gandalf descreveu da seguinte forma: as tribos gostavam muito de guerrear, e quando eles tomam alguns contrários, ou seja, inimigos, né? Se logo eles não se matam na guerra, eles pegam esse inimigo e levam-no vivo para suas aldeias. E aí o Gandalf fala, né, que podem ser portugueses ou quaisquer outros índios inimigos. Tanto que chegam às suas casas, eles lançam uma corda muito grossa ao pescoço desse cativo para que ele não fuja, amarram-lhe a uma rede e dão-lhe uma índia moça, virgem geralmente muito bela, para que durma com ele, tenha cuidado e o acompanhe. Esta índia, ela lhe dá de beber, de comer, enfim, ela deita com ele, né? E assim se passam 5 ou 6 meses, quando eles determinam que é dia de matar esse prisioneiro. E aí iniciam-se 3 cerimônias e festas, que são festas tradicionais e milenares. Nessas festas, os índios se vestem com determinadas penas e se pintam também com cores e símbolos, né, à base da pasta do urucum, bebem vinhos, se embebedam bastante, fumam uma erva e começam a cantar cantigas. Nesse processo todo de se pintar, cantar cantigas, fumar ervas, beber vinhos, enfim, todo esse processo, eles também estão ali criando um movimento ancestral, ou seja, há um anseio ali de ter contato com o mundo invisível, num sentido religioso. Uma vez que para as sociedades indígenas não é só aquilo que pode ser visto que existe, mas também aquilo que não pode ser visto, né? O invisível também existe. Nesse meio tempo, o prisioneiro é levado a um rio, passa por um processo de limpeza, depois também tem o corpo todo pintado, é trazido para o meio da aldeia. Quando o cacique sai de sua toca com um tacape, começa a cantar e a falar palavras também milenares dentro de uma tradição da oralidade, chamando espíritos. E quando a tribo está absolutamente em catarse, fora de si, ele começa a bater na cabeça desse prisioneiro de modo que sua cabeça caia partida no chão e o seu crânio se desfaça. Ainda em êxtase, os membros são cortados e os índios começam a correr no meio da tribo, segurando braços, mãos, pernas. Enquanto isso, o fogo é aceso. Eu tenho aqui as figuras, né, que foram pintadas na época por alguns portugueses. E aí homens, mulheres e crianças começam a se refestelar com as partes desse prisioneiro. Eles estão devorando esse prisioneiro não para matar a própria fome, eles estão devorando-o dentro de um ritual religioso, de modo a agradar os ancestrais e de modo a trazer para si a força desse prisioneiro. Quem come o olho enxerga melhor, quem come a língua fala melhor, quem come o cérebro pensa melhor, né? É todo um processo ali cultural, por mais que pareça chocante a nós. Terminado de devorar o prisioneiro, eles começam a voltar para si, ou seja, eles começam a retornar para a realidade e retornam à sua vida normal. Quantas tribos faziam isso? Todas. Fossem elas botocudos, tupis guaranis, aimorés. Há relatos de que todas as tribos faziam um ritual antropofágico e que isso era parte da organização cultural dessas tribos. Isso chocou os portugueses? Sim, isso chocou os portugueses que não tinham esse hábito, né?
Agora, isso não quer dizer que os portugueses não tivessem hábitos estranhos. Eles, na época, por exemplo, a Igreja Católica tinha porões onde fazia torturas horrorosas, né? Algumas mulheres, pelos seus costumes, eram queimadas vivas e chamadas de bruxas. Então, os portugueses não eram, assim, pessoas pacíficas, bondosas, né? E que só faziam bem. Porém, eles ficaram absolutamente chocados com esses hábitos indígenas. E, a princípio, como eles tinham o interesse de escravizar os índios para a agricultura, transformar esse trabalho em trabalho escravo e barato, eles tentaram investir nesses povos, dizendo que esses costumes eram hostis, mas que eles poderiam encontrar o cristianismo e encontrar a palavra de Deus. Por isso que o rei de Portugal ele decide enviar para o Brasil os jesuítas. E se desenvolve nessa época também uma literatura chamada literatura jesuítica. Junto às expedições de reconhecimento e colonização, vinham ao Brasil os jesuítas. Quem são os jesuítas? São padres de uma ordem chamada a Ordem Jesuítas. Os jesuítas tinham por característica o amor aos estudos e o conhecimento das línguas. Então, eles não são escolhidos por acaso. O rei de Portugal envia os jesuítas ao Brasil para que eles estudem a terra, para que eles aprendam os idiomas indígenas e para que eles ensinem aos indígenas o idioma português. Então, eles vieram com esse propósito, também, claro, para expandir a fé católica e catequizar esses índios. Eles escreveram principalmente a outros missionários sobre os costumes indígenas, a língua, as dificuldades da catequese, enfim, como era difícil lidar com os problemas, enfim, com a cultura, né, que aqui eles encontraram. Essa literatura se compõe de poesias, devoções, teatros de caráter pedagógico, religioso, baseados na Bíblia, cartas que informavam o andamento do que acontecia na colônia. O padre mais importante dos jesuítas, né, que enfim, produziu, escreveu, esteve mais tempo aqui, foi o padre José de Anchieta. Ele teve um papel de destaque na fundação de São Paulo, na catequese dos índios. Foi ele que iniciou a escrita dos primeiros textos teatrais no Brasil, pesquisou o folclore e a cultura indígena. Ele tem uma produção diversificada, escreveu poesias líricas e épicas, teatro, cartas, sermão, até uma gramática do Tupi-Guarani. Ele usava em seus textos uma linguagem simples para tentar se aproximar dos indígenas, fazendo com que eles aprendessem o português. Uma vez que só seria realmente possível dominar os indígenas se o idioma que eles utilizavam fosse apagado e eles aprendessem, né, o idioma do seu dominador, o português. Apesar de provavelmente ter boas intenções, o padre José de Anchieta é um homem da sua época. Então, todos os textos que ele produz, principalmente para os indígenas, é para mostrar os extremos, né? Havia o bem e o mal. O bem era representado pelo branco europeu, o mal era representado pelo indígena. Havia o anjo e o diabo. O anjo na figura das crianças brancas, o diabo na figura das crianças indígenas. Então, o discurso dos textos de José de Anchieta era sempre para, de certa forma, demonstrar para o índio que ele era um grande pecador e ele deveria mudar o seu comportamento imitando o branco europeu. Eu tenho aqui uma figura do padre José de Anchieta, que veio a falecer, inclusive, no Espírito Santo, onde ele faleceu há uma cidade com o seu nome, né, no sul do estado. E eu tenho aqui um trechinho de uma poesia do José de Anchieta. Não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura, o bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Ou seja, né, um texto cristão, um moralismo próprio do cristianismo. Pessoal, espero que tenha ficado claro, né, as intenções dos textos escritos no século XVI no Brasil, naquilo que se denominou literatura do quinhentismo, literatura informativa. Lembrando que foram 3 textos, principalmente. A Carta de Descobrimento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha, que trabalha com a idealização da terra. Os textos de outros tantos viajantes, principalmente Pero Luiz Gandavo, que descreve de maneira mais verídica a terra, principalmente os povos indígenas e seus costumes. E a literatura jesuítica, que fala sobre a terra, mas também sobre os homens que aqui viviam, os indígenas, principalmente na tentativa de
catequizá-los, para prepará-los para servirem os anseios, né, as intencionalidades dos portugueses. Agradeço a atenção de vocês e o próximo vídeo é sobre o barroco. Vamos falar com o papai? Sim. Mamãe.